Olá pessoal, aqui eu gosto de armas. Hoje eu vou fazer o review do Mauser 1935, o M935 do Exército Brasileiro, tá? Esse Mauser aqui foram feitas tanto carabinas como fuzis maiores com essa alça aqui reta, tá? E foram feitos, o histórico dele é de mais ou menos uma encomenda de mais ou menos 15 mil unidades para a Alemanha lá por meados da década de 30, tá? Escutei dizer que esse modelo aqui, que é o modelo curto, tá? Que tem essa alavanca aqui do ferrolho, que ele é mais raro do que o outro, que tem a alavanca reta, tá? Esse aqui é um pouco mais parecido com o K98 dos alemães. E ele foi feito durante a época da Alemanha nazista, na Alemanha, tá? Uma encomenda feita pelo Brasil. O histórico desse fuzil aqui, dessa carabina, é um pouco diferente, assim vamos dizer. Existem alguns boatos, olhando em fóruns sobre armas e tudo mais, eu já vi alguns colecionadores ou especialistas dizendo que não entendiam o motivo da encomenda de 15 mil armas, porque já existiam muitas armas da DWM, os G98, os modelos 1908, da DWM, da FN, da CZ. O Brasil estava lotado de armas, inclusive algumas guardadas em caixas sem nunca terem sido usadas. Então, uma das teorias que eu escutei, que para mim é plausível, tá? De um americano, tá? Falou o seguinte, que na década de 30, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não podia fabricar tantas armas assim. Tinham várias limitações, tá? E o governador, o presidente superdemocrático da Alemanha, tá? Ele tinha um amigão lá no Brasil, assim como ele tinha na Itália, que tinha mais ou menos a mesma filosofia de governo, tá? E esse amigão, o Vargas, fez uma encomenda para poder ativar, em parte, ativar a indústria de armas da Alemanha nazista, tá? E provavelmente foi esse o motivo deles terem feito essa encomenda de 15 mil armas, tá? Para ajudar o amigão dele, ditador da Alemanha, durante a década de 30. Estou falando de Getúlio Vargas e de Hitler, que os dois eram ditadores e os dois tinham até que uma pressão maior dos Estados Unidos, eles tinham uma afinidade muito grande, tá? Então, eu não tenho como comprovar essa história, mas para mim foi uma história que eu escutei de um americano que conhece Mausers falando sobre essa encomenda do Brasil, tá? Vamos lá falar um pouco sobre filosofia de uso. Hoje em dia é colecionismo ou recreação, tá? É realmente um tesão atirar com essa arma aqui, tá? É um pedaço de história do Brasil, não foram feitas tantas, é uma arma mais rara do que os 400 mil, até mais 500 mil, provavelmente de fuzis 1908, tá? Tem os da Imbel, tem um milhão de tipos desses fuzis aqui. Mas esse aqui foram feitas aparentemente só 15 mil carabinas, que também não é uma arma tão rara assim. 15 mil é uma quantidade expressiva, tá? Filosofia de uso daquela época era combate, tá? Ele foi feito no calibre 7mm, que é excelente, tá? Tanto para caça, quanto para guerra, quanto para tiro de precisão, tá? Eu já fiz um vídeo sobre esse calibre. Deixa eu voltar um pouquinho no histórico da minha compra dessa arma aqui. Eu comprei no Gun Broker, que é um site de leilão. É raro achar essa arma aqui. Eu só vi em 2 anos, eu só vi 2 vezes. Essa aqui é uma delas, tá? E sempre em péssimo estado, as que eu vi, tá? Essa aqui eu consegui comprar por volta de $600. Eu acho que ninguém estava prestando muita atenção na época. Mas armas da Mauser, quando eu digo Mauser, é Mauser mesmo. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas aqui tá escrito Mauser, tá? Elas demandam um preço muito alto. A outra arma, que estava até em pior estado do que essa daqui, toda detonada, que essa aqui também estava, mas estava pior, vendeu acho que por mais de $1.000, tá? Os americanos adoram Mauser, principalmente dessa época de antes da guerra, que eles dizem que quando as armas têm a melhor qualidade quando está fora de período de guerra, tá? E a Mauser não tem tantas armas assim
com a marca comercial da Mauser, como essa daqui que está escrito Mauser. Pelo menos não tanto assim as de exportação, pelo que eu vi, essa daqui se encaixa nessa faixa. Bom, continuando a minha história aqui, essa arma aqui estava totalmente detonada, pessoal. Vocês vão ver que está até meio brilhando essa madeira, eu refiz o acabamento da madeira, ficou mais ou menos, tá? Mas ficou melhor do que estava antes. Tava horrível o acabamento dessa arma aqui, tava realmente detonada. Eu fiz com aquele material da Bishur Case, eu não sou muito paciente, talvez tenha que refazer de novo no futuro, mas por enquanto tá bom para conservar do jeito que tá. Eu refiz a oxidação eu mesmo, com aquele Perma Blue, e ficou normal também, não era o resultado que eu estava querendo profissional, é só realmente para manter a ferrugem longe. Eu fiz um vídeo sobre tirar a ferrugem por eletrólise, e foi essa arma aqui que eu fiz, tá? Então, por cima da madeira, a arma estava boa, por baixo da madeira completamente tomada de ferrugem, uns buracos gigantes. Mas funcionamento perfeito, tá? Fui no clube de tiro, dei lá não sei quantos disparos, uns 100 disparos, perfeito. O raiamento pelo menos estava bom, e eu acho que nessa limpeza que eu fiz, saiu toda a craca que tinha lá dentro. Pessoal, o cano ele tem 22 polegadas, se não me engano, ou 24. Depois eu ponho aqui o tamanho correto. E tem a versão maior, que se não me engano são quase 30 polegadas, como se fosse o Gewehr 98. Tá? O modo de operação é manual, ferrolho manual, tá? Como os Mausers 98K, mesma operação, tá? Os Gewehrs 98 também. O gatilho é normal, tá? Gatilho não é nada de competição, normal para combate, mas essa ação Mauser aqui, pessoal, é um tesão, tá? Não só porque é Mauser, mas os DWMs brasileiros, essa ação aqui é uma delícia, tá? É uma delícia de atirar com essa arma aqui, um tesão. Ergonomia, fuzil antigo, pessoal, não tem muito o que falar. Uma ergonomia antiga, tá? A trava é aquela trava aqui no meio tá travada, tá? Não sei se dá pra ver aí. Do lado direito nem mexe o ferrolho, aqui mexe o ferrolho, mas não dispara, e aqui ela dispara, tá? Eu já fiz a desmontagem dele inteiro na revisão do modelo 1908, mas é basicamente isso aqui. Você põe a trava aqui, tem uma alça aqui, você puxa, o ferrolho sai, tá? Você recoloca aqui, tá? E aí pode dar o disparo, tá? Beleza. Munição é o 7mm Mauser, tá? O Brasil continuou com 7mm Mauser, a Alemanha adotou o 8mm Mauser, mas não tem nada de ruim no 7mm Mauser, é um calibre excepcional, eu acho um tesão, tá? Capacidade do carregador, se não me engano, são 5, tá? Aqui ele não é destacável, é simplesmente colocar aqui com aqueles stripper clips, os clipes mesmo, e colocar aqui dentro e ciclar e efetuar o disparo. E aí, subsequentemente, cada um em ordem. Acessórios, versatilidade, basicamente só você só tem a bandoleira, tá? Que eu nem tenho aqui nela instalada, nem vou instalar, porque eu não pretendo usar encaçada nem nada. E versatilidade, hoje ela pode ser usada para colecionismo, mas tiro de precisão, caça, pode ser usada para caça, sim. É muito utilizada para caça aqui ainda. Tem um pessoal que faz os buracos aqui para luneta e usa para caça, sim, tá? Tempo de uso policial militar, foi usada no Brasil por militares e alguns modelos idênticos por policiais, tá? Por forças policiais. Mais de 100 anos de histórico excepcional, pode ser usada sim para combate, apesar de terem armas muito mais modernas, mas isso não quer dizer que não possa ser usada para combate, sim. O calibre e a arma são confiáveis e muito bons, tá? Modelos disponíveis, como eu falei, tem a versão maior, essa aqui é a versão carabina,
tá? Que a versão maior acompanha o modelo Gewehr 98, essa aqui é o 98K, que é a versão um pouquinho mais curta. Ela não é igual à alemã, tem algumas coisas como essa bolinha aqui que é diferente, tem algumas outras coisas que a versão alemã é diferente, e principalmente o calibre, de novo, os alemães usavam o 8mm, tá? Acabamento é oxidado, não tem muitas diferenças aí, e ela, se for comparar com outras armas, de novo, você vai comparar com o Mosin Nagant, com o Springfield 1903, que é basicamente o Mauser, tá? Então são essas armas que eles comparam, que é mais ou menos da mesma época, o Lee Enfield e aquele Arisaka dos japoneses, são essas armas dessa época, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Valor, de novo, Mauser aqui nos Estados Unidos, original como esse aqui. Aliás, eu esqueci de falar, todos os números aqui eles match, ou seja, não é uma arma que pegou um cano de uma e o ferrolho de outra. A arma é toda original, tá? Tem numeração em todas as peças, inclusive na coronha, tá? É toda original. Então, quando a arma os números batem, os números de série batem, ela demanda um valor adicional mesmo estando em pior estado de conservação, tá? Então, essa arma aqui foi refeita, eu refiz, ficou mais ou menos e tudo mais. Provavelmente perdeu o valor, mas é para minha coleção, então tanto faz. E tinha que salvar a arma. Mas a partir de, no mínimo, pessoal, no mínimo uns $600 se a arma estiver bobeando um Mauser. Tá, Mauser. Se for um DWM, muito menos, mas Mauser desse tipo aqui no mínimo brasileiro $600, e eu diria acima de $1.000 sossegado, tá? Fabricante é a Mauser em Oberndorfen, sei lá qual que é o nome aqui, mas ela também fazia as armas da DWM, essa Oberndorfen ou Mauser, mas aqui ela usa realmente a marca da Mauser. Vou ver se eu dou um close aqui agora nas marcas para vocês verem. Ela tem o brasão do exército, tá? Por isso que a gente sabe que é brasileira, pelo calibre também. E, pessoal, agora eu vou por a sessão de tiro, é mais ou menos isso daí, mas pra mim essa arma aqui é realmente um tesão, um fator colecionismo, tá? Apesar de ser extremamente agradável de atirar, colecionismo é excepcional, tá? É uma arma que não tem tanta quantidade e tem muita história, inclusive da Segunda Guerra, essa relação estranha aí entre a Alemanha nazista e Brasil, Getúlio Vargas, Hitler e os amiguinhos deles. Mas é muito interessante estudar um pouco dessa história através das armas, que você acaba ficando sabendo também de parte da história do Brasil. É isso aí, pessoal. Sessão de tiros, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal, Mauser 1935, atirando 7mm Mauser, munição da Priv Partisan.